Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs, assinantes do canal Mentes Berianas. Estamos de volta aqui devido à solicitação de alguns irmãos em Cristo Jesus, irmãos esses que eu agradeço, tá? E estamos voltando aí com algumas análises de hermenêutica e exegese aplicada ao texto bíblico. Nesta oportunidade, iremos trabalhar o texto da epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, está aqui, mas a partir do versículo 13. Marcelo Vilaça, por que a partir do versículo 13? Porque aqui está iniciando uma outra perícope sobre a ressurreição dos mortos que Paulo está tratando, que vai do verso 13 até o versículo de número 18 do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. E a questão e o questionamento, o título do vídeo é: esse texto, essa porção aqui, usada pela corrente pré-tribulacionista, que eles defendem que nessa perícope existe uma marca temporal para dizer quando acontecerá o arrebatamento. E a minha pergunta é: existe essa evidência textual ou é fruto apenas de dogma? É evidente que aqui não estou querendo combater corrente A, nem corrente B, nem corrente C. Estou fazendo uma análise puramente textual, que é o objetivo básico e primário do nosso canal Mentes Berianas. Então, vamos ler aqui esses versículos e tentar identificar aqui dentro alguma marca temporal que situe dentro do tempo e do espaço o evento ressurreição e, anteriormente, arrebatamento. Ou ressurreição e, posterior a isso, o arrebatamento. Vamos lá? Não quero, irmãos, porém, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Evidente que aqui está fazendo uma referência aos mortos em Cristo Jesus. Os que dormem aqui está fazendo uma referência aos mortos. Então, dormir aqui seria um eufemismo, que é um recurso literário que significa atenuar a realidade. Aqui, Paulo, numa linguagem nua e crua, está tratando dos que morreram. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, está falando dos outros mortos que não têm esperança porque não morreram em Cristo Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, ou seja, da mesma forma, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, uma linguagem clara de ressurreição. E perceba que Paulo continua trabalhando a ideia do eufemismo. Dormem, e no verso de número 13 também dormem. Verso 15. Dizemo-vos, pois isto é pela palavra do Senhor. Não estamos dizendo isso porque achamos, não estamos dizendo isso por achismo ou por capricho. É pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos preceder os que dormem. Paulo, novamente, usando o recurso estilístico, dorme para os mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, é o mesmo Senhor, com alarido, ou seja, ele vai descer com barulho. Então, a vinda de Cristo é com alarido, é com barulho. Não é volta em silêncio, volta misteriosa, volta invisível. É com alarido, com voz de arcanjo. Ele está ratificando o barulho. Eu vou apagar aqui para continuarmos aqui avançando para o verso de número 17. Deixa eu pegar aqui o final. Trombeta de Deus.
E os que morreram em Cristo, perceba que Paulo está tratando do eufemismo dormir, como eu havia dito anteriormente, só que a referência é os que morreram em Cristo. Os, plural, ressuscitarão primeiro. Então, Paulo está tratando de dois grupos em Cristo: os mortos e os vivos. Depois, olha, aqui tem uma marca temporal, uma marca de sucessão de eventos. Depois quem? Nós, quem? Ele está explicando. Os que ficarmos vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles é uma referência aos que morreram e foram trazidos de volta à vida. Regras de exegese e regras de hermenêutica. Texto pelo texto, não o texto pelo dogma, não o texto pelo que disseram. Continuando. Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Outra pergunta. Ele está dizendo para onde nós vamos aqui? Após a reunião com ele, que é uma referência ao arrebatamento? Pensaram nisso? O texto está afirmando que vai para o céu? O texto está afirmando que vai para a terra? Não. Então, como princípio hermenêutico, eu não posso dizer uma coisa que a Bíblia não diz. Eu não posso afirmar uma coisa que o texto bíblico não afirma. Então, nessa porção textual, não existe marca temporal que nos informa quando o arrebatamento acontecerá. Mas ele está dizendo como o arrebatamento acontecerá. Interessante que existe ainda uma alusão aqui ao mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, que está lá em cima, no verso, continuação do versículo de número 16. Então, a ressurreição dos mortos, claramente no texto, está atrelada à vinda. E o mesmo Senhor descerá dos céus e alaridos e com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E olha o que vai acontecer. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso na vinda com barulho, na vinda com alarido, na vinda com trombeta de Deus, com voz de arcanjo. É com barulho. E os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Sozinhos? Não, juntamente com eles. Eles quem? Os que voltaram, porque são dois grupos, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o texto é claro, que a ressurreição dos mortos em Cristo, e os que estiverem vivos em Cristo, os mortos ressuscitam, e os vivos terão os corpos transformados, e seremos todos juntos arrebatados com eles, aqui, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, não menciona quando acontecerá. Então, eu não posso usar esse texto para informar um arrebatamento ou um evento pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Esse texto aqui não está afirmando quando, ele está afirmando como. E aí são coisas completamente distintas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.